Fala galerinha, aqui é o professor André do canal do YouTube Biologia em Foco, beleza? Hoje nós temos um tema interessante. O tema é duplicação do DNA. Há alguns dias atrás eu publiquei um vídeo, uma videoaula no canal falando sobre o DNA, sobre o cromossomo e sobre o gene, relacionando essas estruturas, indicando que elas não são sinônimas, né? Hoje, especificamente, eu vou entrar um pouquinho mais, vou detalhar um pouquinho mais sobre o DNA e, mais especificamente, como eu já mencionei, duplicação do DNA. Para que serve? São dois enfoques. Para que serve e, na verdade, como que esse processo ele acontece? Como que o DNA consegue se duplicar, né? É isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Para essa aula, você precisa de alguns conceitos básicos. Esses conceitos básicos, eu vou mencionar um, mas você pode voltar lá nesse vídeo que eu falei, dá uma olhadinha, é um vídeo de mais de 20 minutos falando sobre DNA, cromossomo e gene. Dá uma olhadinha que lá você terá exatamente a estrutura do DNA. Mais uma eu vou ter que mencionar, que chama-se nucleotídeo. O nucleotídeo, ele na verdade é a unidade do DNA. É como se o DNA fosse formado por vários nucleotídeos, né? Uma cadeia de nucleotídeos. Os nucleotídeos se interligam e vão criando aqueles dois filamentos. Afinal de contas, o DNA tem dupla hélice. É uma das diferenças entre DNA e RNA, que também é um tipo de material genético. Para o início da nossa aula, que vai durar no máximo 10 minutinhos, eu vou mostrar um vídeo para vocês que trata exatamente sobre a duplicação, né, a indução, a duplicação do DNA em laboratório. Olha só que interessante. Deem uma olhadinha nesse vídeo. Amostra de DNA. Aí está o DNA. Como que eles fazem esse processo de duplicação do DNA em laboratório? Eles usam uma técnica, né? Eles usam um aparelho chamado PCR, onde eles fazem todo o processo de duplicação do DNA. Então, tem como duplicar o DNA em laboratório? Tem. É mais ou menos como esse vídeo está trabalhando aí. Olha a máquina aí, ó. A máquina da PCR. Tá? Ela eleva a temperatura, ou seja, ela aumenta a temperatura, e com esse aumento de temperatura, essa cadeia longa aí de nucleotídeos, como são dois filamentos, ao rompimento das pontes de hidrogênio que ligam esses dois lados, né, as duas hélices, e os novos nucleotídeos vão sendo encaixados, como vocês estão observando aí. No final do processo, você terá o quê? Duas moléculas de DNA idênticas. Olha que sensacional. Isso feito em laboratório, galera. E como vocês estão vendo aí no vídeo, reparem vocês que a cada 10 ciclos desse processo, nós já temos 1024 cópias do filamento original de DNA. E depois de 30 ciclos, nós temos o quê? 1 bilhão de cópias desse filamento, tá? Então, a possibilidade em laboratório de se duplicar é muito interessante, né? Como nós estamos observando aí no vídeo. Vamos voltar aqui. Eu queria traçar agora com vocês um pouquinho. Deixa eu passar para cá. Aí sim. Vamos entender um pouquinho exatamente como que acontece. O vídeo acabou de demonstrar, assim, de forma bem dinâmica, a duplicação do DNA. Mas vamos entender um pouquinho como que isso se processa. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos entender... Desculpa, vamos lá, voltando. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o DNA ele tem duas hélices, como nós já falamos, dois filamentos. Ou seja, nós temos aqui um filamento do lado esquerdo e um outro filamento do lado direito. As bases são complementares, não sei se está conseguindo observar. Aqui a base nitrogenada é A, aqui a base nitrogenada é T, porque o encaixe é perfeito, como vocês estão observando aqui. Então o A combina com o T e o C combina com o G. Observem que o encaixe é perfeito também. Não tem como G combinar com o A, nem muito menos com o T. E também não tem como C combinar com A, nem muito menos com o T também. Ou seja, o A combina com o T e o C combina com o G, como vocês estão vendo aqui. Aí, galera, o que acontece? Ao rompimento, como foi detalhado ali, e essa cor
Reparem vocês que essa cor aqui, alguns veem como lilás, outras azul claro, enfim, não importa isso. O importante é que esta cor representa a cor original dos filamentos do DNA. Então esse é o DNA original. E o rosa, como vocês estão vendo já nesse segundo momento aqui, representa os nucleotídeos novos, ou seja, das duas novas moléculas que no final do processo elas estarão, né? Então o processo começa com uma molécula e no final nós temos duas. Por isso nós chamamos de duplicação do DNA. E esses filamentos rosas aqui, né, são justamente os dois filamentos novos. E aí, galera, conforme... cabe ressaltar aqui também que enzimas estão participando desse processo, tá? Tanto para o rompimento das pontes, né, para separação, como você viu, o DNA vai se abrindo. Existem enzimas que vão trabalhar nisso e existem outras enzimas que vão colando os nucleotídeos novos com esses rosinhas aqui que nós estamos observando aqui na imagem, tá? Aí o que acontece? No final do processo, nós tínhamos um DNA e agora temos dois, aonde eles são exatamente idênticos, tá? Aí vamos avançar aqui. Aí vem no slide e apresenta assim para nós. A duplicação do DNA é semiconservativa. O que isso significa? Se você observar bem pelas cores, olha aqui, ó, que interessante, ó. Cada molécula de DNA tem metade da molécula original. Por isso ela é semiconservativa, semi é metade. Então aqui nós temos a metade da molécula original, a outra metade desta primeira é rosa, é a nova, e aqui idem. Uma metade é azul ou lilás, né, que pertence à original, já a outra é rosa, é a nova. Por isso ela tem esse termo aí, por isso utilizamos esse termo semiconservativa. Para fecharmos a aula, vamos analisar um pouquinho essa imagem aí, ó. O que nós temos aí, galera? Isso seria duplicação do DNA? Isso está diretamente relacionado à duplicação do DNA? À esquerda você tem a foto do meu filho, à direita você tem a minha foto. Será que isso tem a ver com uma reprodução assexuada? Obviamente que não, né, galera? Isso tem a ver, na verdade, indiretamente até tem a ver com a duplicação do DNA, porque as nossas células precisam se duplicar até para você ter o crescimento, você se desenvolver. Tem a ver com mitose, mas com meiose não diretamente, tá? Porque, na verdade, para se formar um organismo, aí, embora seja bastante parecido, não é idêntico, tá bom? Porque aí nós já falamos lá no outro vídeo, cada indivíduo, ou seja, cada indivíduo que nasce, né, que se desenvolve, ele pega metade dos cromossomos da mãe e metade do pai. Então isso não tem a ver, não é uma cópia, tá bom? Indiretamente tem a ver com a duplicação por conta do desenvolvimento, né? Das células vão se duplicando. Inclusive, é onde eu quero finalizar a aula mesmo aqui, ó. Qual o objetivo? Então nós já entendemos como que se processa isso. Qual é o objetivo da duplicação do DNA? Primeiro que nos apresenta aí a reprodução assexuada das bactérias. Como elas fazem para se reproduzir? Elas, na verdade, elas fazem o que nós chamamos de divisão binária ou bipartição. Ou seja, elas se partem em duas. Só que antes dela se partir, o que ela tem que fazer? Duplicar o DNA. Então ela duplica o DNA e se parte em duas. Então a duplicação do DNA está diretamente associada à multiplicação, à reprodução das bactérias. No caso dos gêmeos univitelinos, também há exatamente a duplicação do DNA, né? E isso permite, essa duplicação do DNA, permite a duplicação do cromossomo, que leva também uma bipartição e cada célula aí, né, original, cada célula que vai originar esses bebezinhos, né, esses gêmeos, cada célula dessa apresentará 46 cromossomos. Isso é possível por causa da duplicação do DNA. E também, como exemplo, temos a mitose. Todo mundo sabe, se você não sabe, mais à frente eu vou estar detalhando um pouquinho o que é mitose, o que é meiose, que são processos de divisão celular, né? Mas na mitose, de forma específica, a célula-mãe origina duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Aqui você tem no início cromossomos completos e no final cromossomos incompletos. E como que esses cromossomos incompletos conseguem ficar novamente completos? Através da duplicação do DNA. Então, lembrando que cromossomo tem a ver com DNA, tá?
Então, esses cromossomos incompletos duplicam o DNA, consequentemente, eles ficam como se fossem 2 filamentos também em cromossomo, né? Como se fosse um X, mais especificamente. Talvez você encontre isso em livros aí. Como se fosse um X, um cromossomo. O DNA, um cromossomo incompleto, é como se fosse um Y, só uma linha, tá? E o cromossomo completo, como se fosse um X. Como que de um Y ele vira um X, duplicando o DNA. Então ele faz uma duplicação do seu DNA, consequentemente ele se torna completo, tá bom? Então, aí, deixa eu voltar aqui para nós finalizarmos. Então, galera, nesse vídeo nós estudamos um pouquinho sobre a duplicação do DNA. Se você quiser entender um pouco mais coisas sobre o DNA, fique ligado no canal aí, que eu posteriormente estarei fazendo um vídeo sobre síntese de proteína. Será o meu próximo tema, tá? Um grande abraço e fui!